continuidade ao nosso curso de atualização de transporte coletivo de passageiros. Vamos para a nossa aula 6, legislação específica. Nessa aula nós trataremos sobre assuntos referentes à legislação específica do transporte coletivo de passageiros. E a partir daí o nosso primeiro tema é sobre o cronotacógrafo, vulgarmente chamado de tacógrafo, certo? Vamos lá então. A Resolução CONTRAN número 938, de 28 de março de 2022, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, doravante denominado cronotacógrafo. Artigo 2º. O cronotacógrafo pode constituir-se num único aparelho mecânico eletrônico ou compor um conjunto computadorizado que, além das funções específicas, exerça outros controles. O tacógrafo pode ser mecânico, eletrônico ou digital. Aqui nós trazemos imagens, né, do tacógrafo, né, mecânico, né, eletrônico e digital, ok? Muito bem. Na verdade, essa resolução 938 é o que nós vamos ler aqui, comentando algumas partes importantes. Artigo 3º. Deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas 24 horas de operação do veículo. Então, é o que o tacógrafo tem que disponibilizar de informação. 1. Velocidades desenvolvidas pelo veículo. 2. Distância percorrida pelo veículo. 3. Tempo de movimentação do veículo e suas interrupções. 4. Data e hora de início da operação. 5. Identificação do veículo. 6. Identificação dos condutores. E 7. Identificação de abertura do compartimento que contém o disco diagrama ou de emissão da fita diagrama. O disco diagrama e a fita diagrama sabemos que são os locais, vamos dizer assim, que ficam gravadas todas essas informações que nós dissemos até aqui. Parágrafo único. Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6. Ok? Dessas informações aqui, tá? Então, quais são as informações 3, 4, 5 e 6, né? Então, para a questão de trabalho e repouso do condutor, 3, 4, 5 e 6. Tempo de movimentação, data e hora de início da operação, identificação do veículo e identificação dos condutores, ok? 3, 4, 5 e 6. Artigo 4º. O fabricante do cronotacógrafo deverá requerer a homologação do equipamento e do respectivo disco ou fita diagrama junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o CONTRAN. Desculpa, é a Senatran, órgão máximo executivo, é a Senatran. Artigo 5º. O cronotacógrafo e o respectivo disco ou fita, submetidos à aprovação do órgão máximo executivo de trânsito da União, a Senatran, deverá ser certificados também pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ou por entidade por ele credenciada. Artigo 6º. A fiscalização das condições de funcionamento do cronotacógrafo nos veículos em que seu uso é obrigatório será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando. Sabemos, pessoal, que os veículos de transporte coletivo de passageiros obrigatoriamente devem possuir cronotacógrafo, não é verdade? Os micro-ônibus e os ônibus, né? Tá? Os transportes escolar também, tá? Mas como estamos falando aqui do nosso curso de transporte coletivo de passageiros, então basicamente são esses veículos aí. Parágrafo 1º. Na ação de fiscalização de que trata o CAPT, o agente deverá verificar e inspecionar: 1. Se o cronotacógrafo encontra-se em perfeitas condições de uso. 2. Se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas, lacradas, e se seus componentes seus componentes em qualquer alteração. Então, se está tudo lacradinho o aparelho. 3. Se as informações previstas no artigo 3º estão disponíveis e se a sua forma de registro continua ativa. 4. Se o condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva para manter o funcionamento do cronotacógrafo até o final da operação do veículo. Lembrando que um disco é por dia, né?
certo? 24 horas. Então ele tem que estar todo dia trocando esse disco. Então, se ele vai fazer uma viagem de 3 dias, no mínimo 3 discos ele vai ter que ter. 5. Se o cronotacógrafo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Inmetro ou entidade credenciada. Parágrafo 2º. Nas operações de fiscalização do cronotacógrafo, o agente fiscalizador deverá identificar-se e assinar o verso do disco ou fita diagrama, bem como mencionar o local, a data e o horário em que ocorreu a fiscalização. No momento que o agente fiscalizador, né, ele vai certificar disso, então ele tem que olhar o disco e no final ele assinar esse disco e falar que hora que ocorreu e a data que ocorreu a fiscalização. Parágrafo 3º. A comprovação da verificação metrológica de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º poderá ser feita por meio do site eletrônico do Inmetro, na rede mundial de computadores ou por meio da via original ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica. Artigo 7º. Para a extração, análise e interpretação dos dados registrados, o agente fiscalizador deverá ser submetido a treinamento prévio sob responsabilidade do fabricante, conforme a instrução dos fabricantes dos equipamentos ou pelos órgãos incumbidos da fiscalização. Não é qualquer um que vai fiscalizar esse tipo de situação, tá, pessoal? Esse serviço. Artigo 8º. Ao final de cada período de 24 horas, as informações previstas no artigo 3º ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via pelo prazo de 90 dias. Em caso de sinistro, as informações referentes às últimas 24 horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 1 ano. Então, os discos utilizados, eles têm que ficar à disposição para uma verificação dessas autoridades, ok? Nesse período que disse aí, de 90 dias, tá? Caso de sinistro, aí 1 ano. Parágrafo único. Havendo necessidade de apreensão do cronotacógrafo ou do dispositivo que contém o registro das informações, a autoridade competente fará a justificativa fundamentada. Artigo 10. A inobservância do disciplinado nesta resolução constitui infração de trânsito prevista no artigo 238, nos incisos 9, 10 e 14 do artigo 230 do CTB, sujeitando o infrator às respectivas penalidades e medidas administrativas aplicáveis previstas no CTB, não excluindo outras estabelecidas em legislação específica. As situações infracionais descritas no caput não afastam a possibilidade de aplicação ou aplicações de outras penalidades previstas no CTB. Artigo 11. A violação ou adulteração do cronotacógrafo sujeitará o infrator às combinações da legislação penal aplicável. Certo? E aí fechamos, então, com esses 11 artigos, a questão do cronotacógrafo. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Lei do motorista profissional. Falaremos aqui da lei, que é a Lei 13.103 de 2015, né, que é a Lei do motorista profissional. Ela disciplina a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. Integram a categoria profissional de que trata esta lei os motoristas de veículos automotores cuja condução exige formação profissional e que exerçam a profissão nas seguintes atividades ou categorias econômicas. Motorista profissional na condução dos veículos de transporte de passageiros, é o nosso caso, com mais de 10 lugares, e de transporte de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg. O nosso caso é a questão dos passageiros. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias, ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. Tudo bem? Para o transporte de passageiros serão observados os seguintes dispositivos. Então a gente traz da lei do motorista só a questão direcionada a nós que somos motoristas de transporte de passageiros. Vamos ver aqui. 1. É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto no CTB em períodos de no mínimo 5 minutos. Então, vários intervalos de 5 minutos, né, pessoal? No mínimo, né? Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido no CTB.
exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta consolidação. Mais à frente veremos qual que é. Inciso 3. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho assegurado. Após 72 horas, o repouso em alojamento externo ou, se em poltrona correspondente ao serviço de leito, com o veículo estacionado. Do serviço do motorista profissional. São deveres do motorista profissional. Inciso 1. Estar atento às condições de segurança do veículo. Inciso 2. Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva. 3. Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso. 4. Zelar pela carga transportada e pelo veículo. 5. Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. 6. Alterado pela Lei 14.071 de 2020, submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e programa de controle de uso de droga e bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, uma vez a cada 2 anos e 6 meses para condutores com idade inferior a 70 anos. Já falamos sobre isso, independentemente da validade dos demais exames. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptos veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Então, o motorista profissional, ele não pode dirigir mais de 5 horas e meia sem o descanso. Parágrafo 1º-A. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas. Na condução do veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado seu fracionamento e o do tempo de direção. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária, certo? Então existem situações excepcionais, né, que passam um pouco, mas tem que ser registrado, certo? E informado o porquê, né? O porquê que aconteceu esse prolongamento, vamos dizer assim, deste tempo, né? Que ele não parou, tá? Para o descanso. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no parágrafo 1º, observados no primeiro período de 8 horas ininterruptas de descanso. Parágrafo 4º. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante em curso entre a origem e o destino. Parágrafo 5º. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga. Isso aqui é para mais veículos de carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Muito bem. Observem que a lei do motorista é muito mais ampla, mas a gente só trouxe aqui principalmente a questão do descanso, né? A questão do tempo de trabalho, certo? A questão do tempo de almoço, são questões mais específicas aí para o motorista profissional. Falaremos agora sobre a regulamentação do transporte coletivo. Vamos lá. O transporte de passageiros é tratado por 3 esferas do governo. As prefeituras municipais cuidam do transporte urbano dentro da cidade. E a regulamentação e fiscalização é realizada por intermédio das secretarias de transportes. Já os governos estaduais respondem pelas linhas intermunicipais dentro de cada estado, ligando municípios de um mesmo estado. E a regulamentação e fiscalização é realizada pelas agências reguladoras de transporte, por exemplo, a AGEMES, né, que dispõe sobre o transporte coletivo intermunicipal de passageiros do estado do Mato Grosso do Sul e dá outras providências, assim como os demais estados possuem suas agências reguladoras. O governo federal ele vai zelar pelo transporte interestadual, que é entre estados, e internacional de passageiros, né, transporte de um estado para o outro, ou que transpõe fronteiras terrestres com outros países.
A regulamentação e fiscalização realizada por meio da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tudo bem? Vamos lá. Então, só lembrando, se divide em transporte urbano, intermunicipal, né, e aí interestadual e internacional. Classificação das empresas. As empresas de transporte rodoviário de passageiros estão classificadas de acordo com o serviço prestado. São elas: empresas permissionárias. Né? Quais são elas? São aquelas detentoras de linhas que realizam serviço regular, de acordo com o contrato de permissão de operacionalidade. Tem a obrigação de atender a frequência mínima de viagens. Então tem linha, né? E eles têm um mínimo de viagem que eles são obrigados a fazer. Próximo. Empresas autorizatárias em regime especial. São empresas prestadoras de serviços regulares, permissionárias, que estão operando sob regime de autorização especial, até que, por meio de processo licitatório, sejam celebrados os novos contratos de permissão e iniciada a efetiva operação dos serviços. Esse serviço é tratado nas resoluções da NTT 2869 de 2008, 3.272 de 2009 e 4.541 de 2014, nas quais estão relacionadas todas as linhas que estão sob regime especial, aguardando então esse processo licitatório. Seguindo, empresas autorizatárias são aquelas que realizam viagens de turismo sob regime de fretamento e em circuito fechado, necessitando de uma autorização de viagem da ANTT. Certo, pessoal? Não são linhas, tá? Não são linhas, tudo bem? Empresas autorizadas por decisão judicial são empresas prestadoras de serviços regulares, permissionárias, que operam sob decisão judicial sem ter passado por qualquer processo licitatório. O Poder Judiciário, né, mandou, né, autorizou que essas empresas realizem esse serviço. Empresa de fretamento contínuo. São empresas detentoras do Certificado de Registro para Fretamento, CRF, que prestam serviço exclusivamente para pessoas jurídicas, para o transporte de seus empregados, instituições de ensino ou agremiações estudantis, legalmente constituídas, para o transporte de seus alunos, professores ou associados, e entidades de poder público com o contrato firmado com o seu cliente e quantidade de viagens estabelecidas. Existem, por exemplo, municípios que não têm faculdade, né? E aí existem, então, essas empresas que realizam o transporte desses alunos toda noite, né? Sai do município, leva lá para o outro município para que eles estudem e retornam, né? Depois da faculdade, depois do horário. É um exemplo. Empresas clandestinas. São empresas não cadastradas na NTT ou nos órgãos convencionados dos estados e municípios. Não possuem certificado de registro para fretamento, sendo vedada a utilização de veículos de sua propriedade para viagens em prestação de serviço mesmo de fretamento. Mas eles trabalham aí de forma clandestina, né? Fugindo das fiscalizações. O transporte coletivo alternativo, exercido quando não regulamentados pelo poder público, entende-se como clandestinidade e ilegalidade. Haja vista que essa modalidade de prestação de serviço, além de desautorizada, ofende o regulamento próprio de transporte coletivo, né? Uma vez não havendo fiscalização, procedimentos a serem cumpridos, né? Aí o veículo já começa a não cumprir com obrigações, né? E aí vai até questões de segurança do veículo. Especificações técnicas dos veículos. Os veículos ônibus, rodoviário, urbano e micro-ônibus destinados ao transporte automotor de passageiros intermunicipais classificam-se da seguinte forma. Vamos ver então. Por sua composição, simples, constituído por uma única unidade movida por motor próprio e solidário. Articulado, constituído por duas unidades rígidas, devidamente acopladas, que permitem comunicação entre elas. Pelo menos uma unidade deverá estar dotada de tração. Certo? Então a gente chama de ônibus articulado, né? E piso duplo, constituído por uma unidade movida por motor próprio e solidário com 2 níveis de piso, podendo ser acessado a partir da escada interna. Então, aí já é piso duplo no sentido de uma estar em cima e outra embaixo, né? Tudo bem? Pelas condições de utilização, já é outro tipo de classificação.
Ônibus rodoviário intermunicipal, aquele utilizado nas ligações intermunicipais, em que não é permitido o transporte de passageiro em pé. Então vai levar de um município para o outro e que todo mundo tem que ir sentadinho. E aí sim tem a obrigatoriedade do cinto de segurança. Ônibus urbano intermunicipal, aquele utilizado nas ligações urbanas intermunicipais, suburbanas, com paradas frequentes em virtude de índice de renovação de passageiros ao longo do percurso. Permite o transporte de passageiros em pé, com taxa de ocupação específica em norma própria. Então, você entra dentro desses ônibus, está escrito uma placa assim, até tantos passageiros em pé, possuindo portas para entrada e saída de passageiros. Pela capacidade de lugares oferecidos. Ônibus. Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade acima de 20 passageiros, ainda que em virtude de adaptações, com vistas à maior comunidade destes. Transporte número menor. Então, imagine que nós temos um ônibus que a capacidade era de 30, 40, mas modificou-se lá para ficar mais espaçoso, né? Então, mesmo assim, ele é considerado um ônibus. Micro-ônibus. Veículos automotores de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros. Aí a gente chama vulgarmente de van, né? As vans. Quanto ao peso bruto total, então é outra classificação. Nós temos o ônibus leve, né? Aquele com peso bruto total máximo compreendido entre 5 toneladas inclusive e 10 toneladas exclusive. Então é 9,99 toneladas, né? Ônibus médio, aquele com peso bruto total máximo compreendido entre 10 toneladas inclusive e 14 exclusive, então seria 13,99 toneladas. E por fim, um ônibus pesado, que é o peso bruto máximo total acima, né, igual ou superior a 14 toneladas, tá? Pelo serviço oferecido, então aplicam-se essas especificações somente aos ônibus rodoviários, tudo bem, pessoal? Então, essa última classificação, ela vai somente para questões de ônibus rodoviários, já foram definidos como rodoviários. E aí eles se subdividem, né, em econômico, que não dispõe de equipamentos e facilidades próprios, os demais serviços, tais como ar-condicionado, sanitário, TV, vídeo, né? É bem simples, né, o econômico. E é econômico porque o valor é mais barato, né? Convencional, ônibus que possui pelo menos ar-condicionado e sanitário. O sanitário não será exigido em viagens com distâncias inferiores a 150 km por hora. Desculpa, a 150 km de distância, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma cidade que ela é a distância é 100 km, então eu posso usar ali um ônibus econômico, não é verdade? Porque aí, abaixo de 150 km, não precisa do sanitário, tá? Agora, precisou de mais de 150 km de distância, aí sim vai ter que ter o sanitário, aí não tem jeito, vai entrar no convencional. Executivo, oferecendo um serviço diferenciado com poltronas e arranjo externo, mais confortável que o ônibus convencional, dotado, entre outros, de ar-condicionado, descanso para as pernas, som ambiente, TV, vídeo e bar, com ou sem atendimento de comissário de bordo sanitário, independentemente do percurso. Leito, com dimensões e arranjo físico que atende aos propósitos esperados, né? Que é o quê? Dormir, né? Deve possuir poltronas amplas com apoio de pernas, dispostas convenientemente para possibilitar o máximo de conforto, sendo desejável a disponibilidade de lanche na viagem, ok? Muito bem. Fechamos então os tipos de veículos de transporte coletivo e entramos agora nos procedimentos de segurança. Então é um outro subtema. Vamos lá. Exposição oral. As empresas de transporte rodoviário interestadual de passageiros, tá, pessoal? Então vai sair de um estado e vai para outro. Tem a obrigatoriedade de informar aos usuários por exposição oral. Então o motorista, né, ou alguém ali na entrada, no início, tem que informar, antes do início da viagem, os procedimentos de segurança a serem seguidos no interior do veículo, com vista a garantir a movimentação em caso de emergência. Poderão ser utilizados meios audiovisuais para auxiliar ou substituir a exposição oral do preposto da empresa. Muitos podem observar então que nos ônibus, né, ali dentro do salão, tem ali os cartazes informando todas as questões de segurança, tudo bem? E aí essas informações substituem então a exposição oral. Em cada ponto de apoio ou parada onde haja embarque de passageiros, esses procedimentos devem ser novamente realizados. Cortinas de saídas de emergência.
As cortinas localizadas nas janelas destinadas à saída de emergência deverão conter a transcrição saída de emergência e ter a cor diferenciada das demais, preferencialmente na cor vermelha, com a transcrição na cor branca. Então a gente observa que a maioria, as cores são cinza, né, são escuras, né? E aí grafite, né? As cortinas, mas aí quando chega nessas cortinas da saída de emergência tem que ser vermelhas com a letra branca escrito ali, saída de emergência, tudo bem? Display luminoso, alternativa ao uso de cortinas com cor diferenciada das demais. Então, caso não tenha cortina, ou para não ter a cortina, né, aí coloca-se então esses displays luminosos bem em cima ali do local da saída, né, que vai indicar as saídas de emergência. Poderá ser feito por meio de display. Texto aposto à luminária. Então tem a luminária, o texto vai em cima ali da luminária, né, colocado ali na luminária. Quando a luminária acende, aparece bem claro ali a escrita, né, a serem fixados em locais apropriados na parte interna da carroçaria, né, então no salão, e com ampla visibilidade dos passageiros, não devendo esses dispositivos serem obstruídos por cortinas ou outros obstáculos. Os ônibus equipados com display luminoso ficam desobrigados de possuírem cortinas com cor diferenciada e com a transcrição saída de emergência. E na maioria das vezes, quando tem um display, ele fica acima da cortina, né? A cortina ela vem na mesma cor das demais e acima assim tem um display. Instruções de manuseio. Aí abriu a cortina, aí tem lá a janela, né? Aí na janela de saída de emergência deverão estar disponibilizados para orientação aos usuários as devidas instruções de manuseio. Né? Então puxe a alavanca, empurre a janela com as duas mãos, né? As instruções básicas ali para, no caso de emergência, ter uma saída. Essas instruções orientam os usuários a como procederem na abertura das janelas da saída de emergência. Desenho esquemático. O que é o desenho esquemático? Pode ser definido como sendo a planta baixa do ônibus com a indicação da saída de emergência. Vai mostrar ali todos os bancos ali, né, os assentos e onde ficam as saídas de emergência, tá? Neste meio informativo também deverá conter a orientação sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, proibição do uso de produtos fumígeros no interior do veículo, devendo estar disponibilizado por escrito em local conveniente para consulta dos usuários, certo? Muito bem. Cartaz da NTT. As empresas permissionárias e autorizatárias do Serviço de Transporte Nacional Interestadual de Passageiros deverão ter afixado em lugar visível em todos os veículos cartaz conforme o modelo ao lado, com o objetivo de informar aos usuários a forma de comunicação com a NTT, né? Como eu ligo, como é que eu converso com a NTT, né? Por meio de atendimento de 0800 ou meio eletrônico. O cartaz deve ser confeccionado em plástico adesivo, acrílico ou papel, tamanho mínimo de 15 cm por 22 cm e no máximo no tamanho A4, sendo a cor das letras em azul marinho e o logotipo da NTT, devendo o fundo do informe ser branco ou transparente, de acordo com o material utilizado em sua confecção. Tudo bem? Para que o cliente possa ter um contato com a agência reguladora, tá? Para informar situações que estão ocorrendo ali, né, de desagrado ou até de elogio. Atendimento ao idoso. De acordo com o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, o Decreto número 5.934 de 2006 e a Resolução número 1.692 de 2006 da NTT, as empresas prestadoras de serviço regular de transporte rodoviário interestadual de passageiros devem reservar aos idosos que preencham os requisitos de idade e renda 2 assentos gratuitos em cada ônibus convencional. E quando os assentos estiverem preenchidos, conceder o desconto mínimo de 50% no valor da passagem para a ocupação dos demais assentos. Terão direito à gratuidade e ao desconto das viagens interestaduais todos os idosos com idade mínima de 60 anos e que tenham renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, desde que devidamente comprovados. Tudo bem, pessoal? Essa é uma lei, então devem ser obedecidas. Acessibilidade no transporte coletivo de passageiros. A reserva de assentos para pessoas idosas, gestantes, pessoas com criança ao colo ou com deficiência é obrigatória. Lei Federal número 10.048 de 2000 fala o seguinte:
prioriza o atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos a partir de 65 anos, gestantes lactantes e as pessoas acompanhadas de criança de colo, determinando para o transporte coletivo a fabricação e adaptação de ônibus acessíveis. A Lei Federal 10.098 de 2000 fala o seguinte: estabelece normas gerais e critérios básicos para a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, determinando que os ônibus devem cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. E já o Decreto Federal número 5.296 de 2004 regulamenta as leis federais número 10.048 de 2000 e 10.098 de 2000, que foram as que eu acabei de ler aqui, estabelecendo o conceito de sistema de transporte acessível, ônibus, terminais, pontos de paradas, via, etc. E os prazos para a fabricação de adaptação de ônibus acessíveis. Lembrando, é importante obedecer às regulamentações estabelecidas em legislação própria, por meio dos órgãos competentes dos estados e municípios, onde ocorre a prestação de serviços no transporte coletivo de passageiros. Então, se você vai trabalhar no município X ou Y, é importante que você busque, certo, a legislação específica aí do seu município para não dar errado, certo? Tudo bem? Aqui nós estamos falando muito de legislação federal, né? Mas existem legislações específicas tanto do estado quanto do município. Transporte de menores. A Lei 13.812 de 2019 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. A autorização não será exigida quando? Quando que não será exigida a autorização? Acompanhada de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado parentesco com documento, acompanhada de pessoa maior, expressamente autorizada pelos pais ou responsável, e tratar-se de viagem à comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Situações que não é necessária autorização para criança e adolescente menor de 16 anos viajar. Então, resumindo, né, o que a gente falou ali na situação, no texto anterior, né? Então, vamos lá. Com o pai e com a mãe, certo? Com o pai e com a mãe. 2, só com o pai ou só com a mãe, tá? Então o pai não tá ali, o pai tá só com a mãe, né? Ou tá só com o pai, tudo bem? Não será exigida essa autorização. 3, com algum ascendente, né? Então, no texto anterior, o pessoal até falou, o que será que é ascendente? Né? Eu não falei lá porque já estava escrito aqui. Então, o que é o parente ascendente? Avô, bisavô, certo? Porque até 3º grau, não é? Até 3º grau. 4, com algum colateral maior de idade até 3º grau. Então, olha lá, irmão, tio, sobrinho. Esse é o colateral, tudo bem, pessoal? Joia? Então, até 3º grau. Né? 5, desacompanhada de parentes para a comarca vizinha, localizada dentro do mesmo estado, ou para a comarca que pertence à mesma região metropolitana, tá? Aí, eu até trouxe aqui o texto, né? O que significa contíguo, que a gente leu aqui, eu vou até voltar o slide, né? Tá lá, ó, comarca contígua, né? Então, o que é? Comarca adjacente, vizinha, tá? Então vai sair da cidade X ali, vamos pegar uma cidade, vamos pegar aqui uma cidade do nosso estado, né, do Mato Grosso do Sul. Então sair de Campo Grande e vou para Terenos, tudo bem? Sair de Campo Grande e vou para Sidrolândia, tá? Ok? Muito bem. Então voltando aqui, desacompanhada de parentes para a comarca vizinha, localizada dentro do mesmo estado, ou para a comarca que pertence à mesma região metropolitana. Aí já no caso de cidades, né, que tenham cidades que já são grandes cidades, né, são metrópoles.
E aí as cidades se juntaram todas, né? Situações que é necessária autorização. Criança e adolescente menor de 16 anos viajar acompanhada de uma pessoa maior de idade, mas que não seja nenhum dos parentes acima listados, né? Acima, no caso, anteriormente listados. Exemplo, amigo da família, chefe de excursão, treinador de time, tá? Então tem que ter a autorização. 2. Criança e adolescente menor de 16 viajar sem estar acompanhada por uma pessoa maior de idade. Tudo bem? Muito bem. Identificação dos passageiros do embarque, outro tema importante para a gente discutir aqui. A conferência da lista de passageiros pela empresa autorizatária no ato do embarque é obrigatória. Do mesmo modo, para viajar nos veículos de empresas permissionárias, o passageiro deverá apresentar o bilhete de passagem, um documento de identificação, cartão ou cédula de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho ou passaporte brasileiro. Os documentos serão aceitos no original ou cópia autenticada em cartório, desde que seja possível identificação do passageiro. A Resolução 4.282 de 2014 da NTT determina que o nome do passageiro deverá constar obrigatoriamente no bilhete de passagem. A passagem é nominal, portanto, somente passageiro que constar no bilhete poderá viajar. Eu não posso chegar com um bilhete lá. Meu nome é João, eu chego lá no bilhete, lá tá Pedro. Não posso, tá? Direitos e deveres dos usuários. Aí fala, o Pedro me vendeu porque ele não vai, então eu que vou, eu sou o João. Ele não vai poder ir, eu que vou no lugar dele. Não existe isso, tá? Direitos e deveres dos usuários. Vamos ver lá, o que o usuário, né, o cliente tem como direito e dever. 1. Receber serviço adequado. 2. Receber da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da transportadora informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. 3. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha. Então ele poder escolher qual a agência que ele quer, viação que ele quer. 4. Levar ao conhecimento do órgão de fiscalização as irregularidades de que tenha conhecimento de referentes ao serviço delegado. 5. Zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes são prestados os serviços. Não posso entrar dentro do ônibus lá e rasgar o banco, furar o banco, tudo bem? Pichar, né, rabiscar a parede do ônibus. 6. Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto do início ao término da viagem. 7. Ter garantida sua poltrona no ônibus, nas condições especificadas no bilhete de passagem. Se for impresso o bilhete de passagem, tá? E aí chegou lá, eu comprei também igual. A empresa tem que se virar, né? Vai ter que resolver, tá? 8. Ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes de fiscalização. 9. Ser auxiliado no embarque e desembarque em se tratando de crianças, pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção. 10. Receber da transportadora informações acerca das características do serviço, tais como horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem e outras relacionadas com serviços. Então existe, né, toda uma previsão. Nós vamos sair daqui tal hora, chegaremos tal hora, teremos tantas paradas, vai parar nos pontos tais, tais e tais. Continuando, 11. Transportar gratuitamente até 30 kg de bagagem no bagageiro e 5 kg de volume no porta-embrulhos, observados os limites de dimensão constantes em resolução específica. 30 kg, gente, é bastante coisa, hein, para ir no bagageiro. 12. Receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro. É um dever, tudo bem, pessoal? É um direito, é um dever. Então, receber os comprovantes das bagagens. Então, eu coloquei a bagagem lá dentro do bagageiro, vou receber o comprovante. 13. Ser indenizado por extravio ou dano da bagagem transportada no bagageiro, devendo a reclamação ser efetuada ao término da viagem em formulário próprio fornecido pela transportadora. E aí a transportadora vai me indenizar. 14. Receber a diferença do preço da passagem quando a viagem se faça total ou parcialmente em ônibus de características inferiores às daquele contratado. Então aconteceu um problema com o meu ônibus, veio outro substituir, e esse outro ônibus que substituiu, ele não tem a mesma característica, a característica inferior. Então a partir daquele pedaço da viagem para frente, eu tenho o direito de ser ressarcido a diferença do preço da passagem, porque mudou a qualidade do ônibus, tá?
Continuando, 15, receber as expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona, ou interrupção ou retardamento da viagem por mais de 3 horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora. Então, se a transportadora me vendeu a passagem e eu estou de volta, estou voltando para minha casa, e aí eu chego lá e não tem banco para eu sentar, não tem jeito, e aí eu vou ter que ir em outro ônibus e passou o atraso de mais de 3 horas, a empresa tem que me ressarcir em relação a isso aqui que nós dissemos, né? Alimentação e pousada, enquanto perdurar a situação de não me colocarem no ônibus para eu seguir viagem. Inciso 16. Receber da transportadora, em caso de sinistro, imediata e adequada assistência. 17. Transportar sem pagamento uma criança de até 6 anos incompletos por responsável, desde que não ocupe poltrona, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de menores. Então aí essa criança vai no meu colo, não tem assento também, tudo bem? Criança até 6 anos, tá? 18. Efetuar a compra de passagem com data de utilização em aberto, sujeita a reajuste de preço se não utilizada dentro de um ano da data de emissão. 19. Receber a importância paga no caso de desistência de viagem, hipótese em que o transportador terá o direito de reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, ou revalidar o bilhete de passagem para outro dia horário, desde que, em ambos os casos, se manifeste com antecedência mínima de 3 horas em relação do horário da partida. 20. Estar garantido pelo seguro de responsabilidade civil, contratado pela transportadora, sem prejuízo da importância assegurada do seguro obrigatório de danos pessoais DPVAT. São dois diferentes, tudo bem, pessoal? Seguro de responsabilidade civil e o DPVAT. O passageiro terá recusado o embarque ou determinado seu desembarque. Quando? Vamos ver aqui situações que podem ocorrer. Não se identificar quando exigido. Falar assim, não, eu não vou me identificar, tá? 2. Em estado de embriaguez. Chegou alcoolizado lá, também eu não sou obrigado a embarcar aquele passageiro. 3. Portar arma sem autorização da autoridade competente. Tudo bem? Então está portando arma e não é um agente de segurança pública, né? Tá? Então ele não tem autorização para estar portando arma. 4. Transportar ou pretender embarcar produtos considerados perigosos pela legislação específica. Então não posso chegar lá com uma caixa de explosivo, tá? Então, certo? Produto perigoso, um vasilhame de produto corrosivo, certo? Produtos considerados perigosos, tudo bem? Então não posso embarcar. 5. Transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres sem o devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares. Existe uma legislação específica, né, pessoal, em relação a questões dos cães guias, né, ou até os próprios cães sendo transportados. Existe a maneira correta, como é que ele vai, certo? Então, todo um procedimento. Eu não posso chegar lá, né, e querer embarcar o animal de qualquer jeito. 6. Pretender embarcar objeto de dimensões e acondicionamento incompatíveis com porta-embrulhos. Não cabe ali no porta-embrulhos. Quero colocar no meio, vai aqui no meio do corredor. Não, não é assim que funciona. Comprometer a segurança, o conforto ou a tranquilidade dos demais passageiros. 8. Fizer uso de aparelho sonoro depois de advertido pela tripulação do ônibus. O cara entra com rádio, aí liga o rádio lá, né? Aí pediu para desligar, o cara não quer desligar. Celular, né? Que hoje celular... Então, você está num espaço coletivo, então você tem que obedecer à coletividade. 9. Demonstrar incontinência no comportamento, não quer obedecer nada, só quer criar confusão. 10. Recusar-se ao pagamento da tarifa, não quer pagar o serviço. 11. Fizer uso de produtos fumígenos no interior do ônibus em desacordo com a legislação pertinente, tá? Vamos lá. Responsabilidade do condutor. Vamos ver algumas responsabilidades que o condutor tem aí. O transporte coletivo é um serviço ao público que atende a uma grande parcela da população. Cada pessoa com suas especificidades e diferenças individuais, exigindo do condutor de transporte coletivo de passageiros estar preparado para trabalhar diretamente com essas diferenças, a fim de prestar um serviço eficiente, com qualidade e responsabilidade.
Além das responsabilidades do atendimento aos clientes, compete, entre outras, respeitar as leis e normas de circulação, assim como aplicar técnicas sobre direção segura, priorizando a vida dos passageiros e a segurança dos demais elementos do trânsito. Na sequência, vamos apresentar algumas competências consideradas adequadas para o desempenho da sua função. Estabilidade emocional. O que é a estabilidade emocional? Equilíbrio, firmeza e segurança produzida por uma mescla em proporções convenientes das diferentes disposições afetivas e das diversas atitudes intelectuais que fazem valer mutuamente sem prejudicar uns aos outros. Ocorrem situações que me tiram do sério, mas essas situações não vão me tirar do sério. Eu tenho um equilíbrio, eu sou firme, eu sou seguro quando ocorrem situações que deveriam me tirar do sério, vamos dizer assim, né? Priorização de atividades ou de ação. Capacidade de decidir sobre importância e urgência da ação ou atividades. Precedência dada a alguma coisa com preterição de outra. Então, o condutor ele tem que ter prioridade. O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Ele tem que saber identificar o que é prioridade e o que não é e agir. Tá? Ação sob pressão de tempo. Capacidade para enfrentar situações inesperadas, aliadas a cansaço, devendo assumir as consequências de uma decisão de curto prazo. Ele tem que ter respostas rápidas, ele tem que agir sob pressão de tempo. Tudo bem? Autoconfiança é uma qualidade ou condição, uma convicção, uma confiança em si para agir ou decidir, nas diversas situações que lhe fujam à rotina, né, ao que é o rotineiro. Então eu tenho que, quando eu for agir, eu agir com confiança. Eu saber, né, eu ter o entendimento de que a decisão que eu estou tomando é a melhor, porque eu sou preparado, eu sou profissional, eu tenho conhecimento, certo? Então, e é para que eu faça aquilo. Iniciativa. Atividade confiante, empreendedora do sujeito, que, inspirado por um otimismo livre e esperança, toma decisões, resolve problemas e supera obstáculos sem necessidade de sentir-se apoiado ou estimulado pela autoridade do outro. Não precisa ninguém estar mandando ele fazer alguma coisa. Pelo fato dele ser confiante, pelo fato dele entender qual que é a sua função ali, pelo fato dele saber, ele gostar do que ele faz. Ele toma a decisão porque ele sabe que tem que ser feito. Ele não fica esperando ninguém mandar ele fazer. Sentido de dever. Compromisso voluntário ou obrigatório para aceitar a responsabilidade sobre o cumprimento de uma missão, de acordo com regras e princípios estabelecidos. O sentido de dever ele tem muita relação com a relação funcionário e empresa. Certo? Então, eu ali não sou o motorista, eu sou ali a empresa, eu represento a empresa, então eu tenho que ter um entendimento de que tudo que eu faço não sou a pessoa ali, o individual, eu sou a empresa, eu represento a empresa e a partir daí eu tenho responsabilidades, eu tenho que cumprir a missão da empresa a partir de acordos e regras e princípios estabelecidos pela empresa. O meu eu fica para depois, certo? O que vem é a definição da empresa, isso que é sentido de dever. Prudência, discernimento que inclina o ânimo a tomar precaução antes de decidir a ação. Atitude reflexiva para minimizar perigos. Apesar de eu ter iniciativa, de eu ter firmeza, de eu ter vários fatores que nós já dissemos aqui, a prudência também ela é uma característica importantíssima, uma qualidade importantíssima, porque eu devo agir sim, né? Sob pressão sim, com iniciativa sim, mas devo ser prudente. Então eu tenho que refletir se aquela minha atitude vai minimizar, vai diminuir os perigos, vai resolver o problema, tudo bem? Ou vai gerar outros? Tá? Então eu tenho que ser prudente nas ações. Atenção e concentração. Tendência expansiva de atenção e sentimento de que ao dirigir-se entre diversos objetos, planos ou estímulos, o pensamento não é verdadeiramente preciso e fiel. Eu tenho que forçar o entendimento de que tenho que estar concentrado no que eu faço, porque
sabendo que em determinado momento eu vou desviar, certo? Eu tenho sempre que estar atento, porque no momento que eu deixar de estar atento, eu já desviei. Então, eu não posso, eu sempre tenho que estar estimulando o meu pensamento, estimulando o meu cérebro para que eu não saia ali do contexto da direção e perca a atenção e o foco, a concentração em tudo que está acontecendo. Resistência à fadiga, capacidade de pensamento e de ação após esforço mental, físico esporádico ou continuado sem que diminua o nível de atenção. Essa atenção e essa concentração, ela é essencial do início ao fim, né? E às vezes foge situações de tempo no trabalho por situações que fogem à realidade, né? Não são situações corriqueiras, rotineiras, mas uma hora ou outra, uma vez ou outra, né? O tempo vai estourar e aí eu serei, vamos dizer assim, levado a ter essa resistência, né? A fadiga, principalmente os motoristas que trabalham no período noturno, né? Então, sou obrigado a ter uma maior resistência a esse cansaço, vamos dizer assim, a esse esforço mental, né, ou físico que vai me abordar ali por um determinado momento que eu estou ali sentado na mesma posição, não é verdade? Então é necessário ter essa resistência. Flexibilidade. Observem, pessoal, que são muitas características do condutor profissional, né? Flexibilidade. Capacidade para moldar-se ou acatar de maneira dócil sem que perca a individualidade. Certo? Eu preciso ser flexível. Tudo bem, pessoal? Isso não é uma fraqueza. Muitos condutores acham que ser flexível e mudar opinião é uma fraqueza, e não é. É uma qualidade, é uma qualidade. É uma característica de um bom profissional. Tudo bem? Nós não somos donos da verdade. Nós não somos o Deus da direção. O fato de você acatar uma opinião, analisar uma opinião, refletir uma opinião e mudar de postura e ser flexível, você não vai perder a sua individualidade com isso. Tudo bem? É um conceito, inclusive esse conceito é um conceito retrógrado, é um conceito antigo que nós devemos deixar de lado. Hoje as empresas não querem mais profissionais desse jeito. Hoje as empresas querem profissionais que se flexibilizem. Chega uma mudança na empresa, chega uma mudança de um instrumento, chega uma mudança numa situação, no modo de agir. Não, eu não vou fazer isso não, porque eu sempre aprendi desse jeito, eu trabalhei assim 20 anos, 25 anos, eu sempre fui assim, sempre deu certo, nunca deu nada de errado. Esse tipo de profissional não é mais de interesse das empresas. Hoje as empresas querem pessoas adaptáveis à mudança. 98% das mudanças são para melhor. Então eu preciso ser um cara adaptável. Eu preciso ser um profissional adaptável, flexível. Seguindo, interesse. Interesse é ter simpatia ou ter curiosidade por alguma coisa que leva a um empenho e busca de resultados. Isso é próprio. Você vê que uma coisa leva a outra. Eu ser interessado em algo diferente, em algo novo, eu ser curioso, eu ser simpático a propostas novas, já me traduz uma pessoa que gosta de flexibilidade, gosta de ser flexível, que procura sempre melhorar, que procura sempre sair da posição em que está, de descanso, para um posicionamento melhor, buscando coisas boas. Então eu não posso me jogar nas cordas, me jogar em cima da minha experiência. Eu sempre tenho que ter interesse por coisas melhores. Interação, capacidade para trabalhar bem em companhia de outros, de interrelacionar-se ao meio. É uma característica fundamental. O condutor, o motorista, ele precisa entender que ali ele está se relacionando com pessoas. Ele não pode ser, né, um ignorante, um brucutu, um estúpido. Ele tem que se comunicar, ele tem que conversar com as pessoas.
Às vezes é difícil, principalmente os motoristas de transporte coletivo urbano, né? Então, o motorista levanta lá 3 horas da manhã e aí começa na batalha, aí quando tá lá 7 horas da manhã, 8 horas da manhã na batalha lá dirigindo o veículo, né? Já tá cansado de dar bom dia. Mas não tem jeito, porque para a pessoa que está subindo no ônibus, ali você vai ser o primeiro bom dia que ela vai receber. Para você já é o milésimo, milésimo não sei quanto bom dia. Mas para aquela pessoa que está subindo no ônibus, é o primeiro bom dia dela. Então é difícil, mas não pense em você. Seja empático. E às vezes aquela pessoa que está subindo no ônibus, ela precisa de um bom dia. Às vezes o seu bom dia vai mudar a vida daquela pessoa naquele dia. Ela está precisando de mais. Certo? Então, se você não tem esse perfil, você precisa melhorar. Você precisa melhorar. A empresa, o que faz a empresa mexer, o que faz a empresa andar para frente é o cliente. O cliente tem que ser bem tratado. Então você está ali representando a empresa. Certo, pessoal? Avaliação, reflexão e impulsividade. Ação prudente e analítica frente às diversas situações que experimenta. Eu sempre tenho que estar avaliando e refletindo, tendo impulsos para a minha mudança de postura ou continuidade na postura, caso eu esteja com a postura correta. Essa autorreflexão, essa autoavaliação, essa busca da melhoria, de ser melhor, tem que ser uma ação corriqueira, contínua. E sempre estar presente em diversas situações do dia. Muitas eu vou errar e muitas eu vou acertar. E eu tenho que fazer a reflexão em todas elas. Pontualidade relacionada ao horário de chegada no setor de trabalho. Isso aqui, pessoal, eu não vou nem discutir. Porque nós sabemos que no momento que um motorista profissional já chega no início do trabalho dele, já atrasado, é uma sequência de coisas erradas. Ele já não faz a vistoria no veículo, ele já chega todo desarrumado, ele já vai fazendo as coisas tudo pelas mãos, ele já chegou atrasado. Nós devemos ter a disciplina da pontualidade. Nós temos um jeito errado de agir, fugiu a palavra, um costume errado de chegarmos atrasados em encontros, em responsabilidades que nós temos. E uma delas é chegar atrasado no serviço. Então, pessoal, precisamos ter essa disciplina em ser pontual, em sermos pontual, para chegarmos com tempo, tranquilos, fazer as coisas com calma, para que quando eu estiver saindo com o meu veículo para iniciar a minha jornada de trabalho, esteja tudo de acordo. A pontualidade, ela é hoje uma característica fundamental em todas as profissões, e principalmente nas profissões relacionadas à direção veicular. Responsabilidade, já acabei de falar sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade de chegar no horário, né? Capacidade de ser cuidadoso com o material de trabalho, demonstrando preocupação com sua manutenção, bom uso e empenhando-se em sua economia e conservação. E aqui eu estendo não só o material de trabalho, não ser só responsável com o veículo que você dirige, mas com tudo. Ser responsável com a sua vida, ser responsável com a sua família, ser responsável com o seu financeiro, ser responsável com o seu trabalho, com o seu caráter.
Por incrível que pareça, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês muito interessante, que é o seguinte: o ser humano ele tem uma capacidade de se auto-sabotar. Os problemas que nós temos são problemas que nós criamos. E um desses problemas é a falta de responsabilidade nas coisas que eu faço. Se eu fosse uma pessoa responsável na minha conduta diária, eu diminuiria praticamente, eu zeraria os meus problemas. Mas não. E ao inverso, além de eu não ter responsabilidade, quando acontece alguma coisa de errado, eu quero jogar a responsabilidade nos outros. Isso que é pior. Eu viro e falo assim: ah, não, isso aqui é errado porque eu fiz errado porque o outro faz lá também. Ah, eu faço assim porque o outro lá assim assado. Ah, eu fiz assim porque o outro fez assim. E não é por aí. Não é por aí. Eu devo assumir responsabilidade. Eu fiz errado, a culpa é minha. Eu tenho que assumir. Parem. Não vou falar parem, vou falar temos que parar de jogar as responsabilidades de atitudes erradas nos outros. Nós devemos assumir. Nós devemos assumir. E a partir disso, procurar não cometer. Tudo bem, pessoal? Criatividade, capacidade de obtenção de novos arranjos de ideias e conceitos existentes, formando novas táticas ou estruturas que resolvam um problema de forma incomum ou obtenham resultados de valor para um indivíduo ou uma sociedade. O patrão, eu vou dizer assim, eu vou usar esse termo, né? O chefe, ele gosta que quando você chegue e leve um problema para ele, você leve o problema junto com a solução. Então é importante para que eu desenvolva isso na minha empresa, né? A criatividade, para que eu ache as soluções para aquele problema e apresente ao meu superior. Disciplinado, cumprimento de normas, regulamentos e manuais. Disciplinado, novamente eu falo aqui, com horário, né? Ah, tem que usar uniforme é assim no padrão, é assim no padrão. A velocidade do veículo é assim, assim. O horário é assim, assado. Tem que fazer assim, assim. Ser disciplinado. Liderança. Capacidade de coordenar e conduzir pessoas para a consecução de objetivos. Eu preciso, dentro do meu grupo... a liderança é só para o chefe. Não. Dentro do meu grupo de servidores, dos meus colegas, dos meus pares, dos meus amigos motoristas... eu preciso demonstrar liderança, eu tenho que ter essa capacidade para conduzir pessoas, para alcançarmos objetivos. E falo mais, senhores, conduzir pessoas para coisas boas, para boas ações, para que consigamos, alcancemos objetivos comuns, bons, corretos. Objetivos para a coletividade. Atitude. Norma de proceder, reação ou tendência determinada de comportamento em relação a qualquer estímulo ou situação. Tá? Então eu tenho que ter atitude, eu tenho que ser proativo. Né? Então não posso ficar como... muito ligado à questão da iniciativa. Né? Posso ficar aqui esperando, tenho que ir lá e agir. Tá? E finalizamos então a nossa aula 6, né, demonstrando aí e explicando essas várias qualidades que o condutor profissional, motorista de transporte coletivo de passageiros tem que ter, não só para a profissão, mas para a vida. Tudo bem, pessoal? Seguimos na próxima aula, entraremos em outro módulo. Essa aula a gente finaliza a legislação de trânsito, né, que é o módulo 1. Entraremos na próxima aula no módulo 2, que é direção defensiva. Joia? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida em alguma situação que nós dissemos aqui na aula, busquem na apostila os conceitos corretos, tá? E qualquer dúvida, entrem no chat do nosso curso aí, né, no fórum, e mandem o questionamento, né, para que a nossa equipe pedagógica, profissional, técnica possa responder vocês aí, tá ok? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.